Olá, amigos. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que cada um de vocês vai acessar, né, esse vídeo. Agora, muito felizes porque nossa casa expande os meios de divulgação das nossas palestras, dos nossos estudos, oportunizando que mais pessoas possam, né, acessá-las e se beneficiar com esses ensinos tão especiais, né? Do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita, e, no nosso caso, especialmente, do estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Então, é sempre uma alegria a gente estar aqui e se reunir com vocês para essas reflexões. Hoje, a gente começa o segundo livro dentro dessa sequência de estudos que a gente tem feito das obras psicológicas, que é o livro O Homem Integral, e a gente vai estudar, então, dentro do primeiro capítulo, fatores de perturbação, os dois primeiros tópicos, que é a rotina e a ansiedade. Mas antes, então, que a gente parta para o nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pequena leitura deste livro, né? Calma, de Emmanuel, psicografado por Chico. São pequenas mensagens de Emmanuel, e aqui ele vai nos falar da serenidade. E ele diz: a serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com os seus sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Então, uma reflexão de Emmanuel que se alinha muito, né, com o que nós vamos discutir hoje, em termos da rotina e da ansiedade como fatores de perturbação da alma, e ele nos convidando a refletir sobre a calma e a serenidade, né? Então, esse é o livrinho, O Homem Integral, o segundo da obra. Então, para que iniciemos em boa companhia, gostaríamos de convidar a todos a que fechemos os nossos olhos nesse momento, elevando os nossos pensamentos ao alto, vibrando os nossos corações em amor, buscando a sintonia com esse plano de luz, com esse plano de amor, pedindo a inspiração nessa hora, e também para que as reflexões propostas nessa noite possam nos inspirar, frutificar em nossos corações e mentes, nos alimentando, nos nutrindo e nos instrumentalizando para a lida no nosso cotidiano, para a resolução dos nossos problemas e para essa jornada de autoconhecimento tão necessária a todos nós. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Então, queridos, começando pela introdução da obra, já que nós estamos aqui fazendo, né, assim, a abertura deste livro, a gente vai falar rapidamente do que Joana traz também na introdução, né? Essa foi uma obra escrita em 1990, mas parece que é tão atual, porque combina perfeitamente com tudo que a gente está vivendo nesse nosso momento, né? Então, ainda nesse capítulo, primeiro capítulo, fatores de perturbação, ela vai discutir outros tópicos como o medo, a solidão, a liberdade, mas eles serão, né, alvo dos próximos estudos nossos. E como de hábito, eu gosto sempre de começar a nossa explanação por algumas perguntas que vão nortear, vamos dizer assim, né, as nossas considerações. E para ficar para cada um de nós também esse exercício de pensar sobre elas. Então, as perguntinhas iniciais seriam: quais os principais fatores de perturbação ao nosso equilíbrio, à nossa saúde? E como é que a rotina e a ansiedade interferem, né, no nosso bem-estar? Daí nós veremos quais são os conselhos, né, os esclarecimentos e as exortações que Joana nos faz, e sempre trazendo, né, para foco também Jesus como esse nosso modelo.
Então, a Joana vai iniciar este livro fazendo uma reflexão de que nós estamos numa jornada de evolução consciencial, de desenvolvimento consciencial, né? E aqui tomando a consciência como o ápice do nosso desenvolvimento até o momento presente, né? Então, a aquisição da consciência é onde nós nos encontramos, né? Num exercício de amadurecimento agora deste nosso atributo, né? E a consciência, ela também pode ser entendida como a nossa própria porção imortal, o nosso, isso que perdura em nós, além do corpo, o nosso espírito, né? O nosso self. E pode ser entendida como uma condição deste espírito imortal, que é a sua capacidade cada vez maior de compreensão, né, das leis divinas e do discernimento do bem e do mal, lembrando, né, como nos explicam os Espíritos no Livro dos Espíritos, que o bem é tudo que se alinha à lei de Deus, né, e o mal é tudo que se afasta dessa lei. E também, então, a consciência, essa capacidade de discernimento, nos oportunizando, permitindo fazer escolhas, né, entre aquilo que julgamos mais correto, mais adequado ou não, né? Então, Joana vai nos falar da consciência em termos de espírito mortal e também em termos deste atributo do nosso espírito. Em todos os casos, a consciência é o nosso guia, né, que está evoluindo de etapa em etapa ao longo das nossas muitas encarnações. Dentro do contexto doutrinário espírita, eu gostaria de recordar, né, na obra O Consolador, na questão 79, onde Emmanuel vai falar um pouquinho da questão da consciência, né, falando dessas etapas de evolução, né, que partimos de princípios inteligentes simples e ignorantes, mergulhando na materialidade um sem número de vezes, né, passando pelas experiências nos vários reinos, mineral, vegetal, animal, mineral, e caminhando para o desenvolvimento da nossa angelitude, né? Até nos tornarmos também Cristos, né? Que seria, então, esse alinhamento pleno com a mente divina, né? E nessa jornada, então, estaríamos adquirindo, conquistando, né, uma individualidade cada vez maior, uma consciência cada vez mais ampla e uma capacidade de livre-arbítrio também cada vez maior, né, com maiores acertos, vamos dizer assim. E dentro da psicologia profunda, trazida por Joana, inspirada na psicologia de Jung, na psicologia analítica, se fala dessa jornada em termos da individuação. Não é isso que vai nos tornando cada vez mais plenos, né? Cada vez com maior domínio da nossa própria consciência, né? Então, neste livro, ela vai explorar essa condição, né? De como nos tornamos homens integrais, né? E daí ela vai falar, então, de um certo dilema que ainda vivemos entre o homem-máquina e o homem espiritual, né? O quanto nós nos aproximamos muitas vezes muito mais da materialidade, negligenciando ou esquecendo a nossa dimensão espiritual, e o quanto de esforço precisamos fazer para nos reconhecermos cada vez mais como homens espirituais, né? Trazendo para o contexto doutrinário espírita, a gente vai lembrar na obra A Gênese, que Kardec também vai tratar, né, dessa questão da evolução. Ele fala da cosmogênese, ele fala da antropogênese, nos recordando também essa jornada evolutiva humana, né? É, e nos falando que o espírito age sobre a matéria, né, por meio do perispírito, engendrando a materialidade, sobretudo os nossos corpos físicos, né? Então, o perispírito como esse modelo organizador biológico e por influência, por ordem do nosso espírito, engendra os nossos corpos físicos toda vez que vamos experimentar, né, uma encarnação. E que a nossa capacidade de plasmar estes corpos, ela tem relação com o nosso desenvolvimento espiritual, né? Quanto maior o nosso desenvolvimento espiritual, moral, intelectual,
maior capacidade teremos de engendrar corpos mais perfeitos, mais harmônicos, né? E isso também está relacionado com as semeaduras que fizemos, com a lei de causa e efeito, né? Porque eventualmente precisaremos experimentar também corpos com algumas limitações, né? Que vão nos oportunizar a reparação de males, o aprendizado de lições que deixamos de aprender em outras existências, né? E Joana vai nos falar, na introdução da obra, que o nosso conhecimento humano, então, essa ampliação da nossa consciência vem se dando no limite, né, dos conhecimentos humanos que temos desenvolvido, né? Então, ela vai falar um pouco do desenvolvimento filosófico, do desenvolvimento científico, da própria psicologia, como essa ciência que se ocupa, né, de desvendar o ser, né, e os seus problemas. E ela vai falar do espiritismo como uma síntese de todos esses outros campos de saber humano, né, e que nos traz ou nos revela, né, o homem nesta condição de espírito imortal, né? E vai nos falar, então, destes preceitos, né, da vida como algo imortal, né, da perspectiva da reencarnação, né, como uma outra perspectiva que melhor situa o homem frente à sua existência, porque tomando a imortalidade do espírito e a multiplicidade das vidas como um preceito, né, como um princípio, nós nos dirigimos ou nos conduzimos na vida de uma forma diferente daqueles que não creem nessa perspectiva, né? E aí, então, Joana vai nos dizer que para a construção de um homem integral, para essa ideia, né, de uma planificação consciencial, nós temos um modelo, que é Jesus, né, que foi o biótipo do homem integral. Ela diz, herdeiro de todos os atributos divinos, que os desenvolveu na sua plenitude, né, o ser mais perfeito de que se tem notícia, né, um exemplo a ser seguido por todos nós que desejamos a plenitude, a liberdade, né? E aí, dito isto, né, partindo então desses pressupostos que ela coloca para nós, ela vai então adentrar na questão dos fatores de perturbação, né? E ela então inicia nos recordando que dentro da nossa história humana, né, a nossa história é carregada de conflitos, né? Que nós temos vindo de conflito em conflito, de guerra em guerra, de perturbações em perturbações, né? E que a ressonância de todo esse contexto social, ela reverbera no espírito, no nosso espírito, né? Então, nós temos fracassado enquanto humanidade ainda na harmonização, na pacificação deste nosso coletivo humano, né? E por quê, né? Ela chama a nossa atenção que isso se dá muito em função ainda da nossa perspectiva muito mais materialista da vida, né, da existência, e uma perspectiva também muito utilitarista, né? Então, a gente faz todo um desenvolvimento científico, todo um desenvolvimento tecnológico, mas continua lidando uns com os outros como se fôssemos apenas uma matéria, né, que vive por um certo tempo e ali logo se acaba, né? Então, perdendo de vista, né, esse potencial espiritual e esse propósito maior que temos na nossa existência, né? Então, reduzindo muitas vezes a nossa vida à questão do possuir, do dominar, do gozar, né? O que o mundo possa nos oferecer. Então, esses conflitos têm sido, vamos dizer assim, uma marca registrada da nossa história humana. E como somos herdeiros de toda essa história, de todo esse panorama que ela chama de catastrófico, né? Nós temos visto aí, na nossa contemporaneidade, pessoas padecendo de um sem número de males, né? Desde o uso abusivo de substâncias psicoativas, desde o aumento das doenças físicas, das doenças mentais, dos índices de suicídio, né? Desde o surgimento de movimentos filosóficos que ela chama de nadaísmo, né? Assim, que vem ao encontro do niilismo, assim, ou pensar que realmente
Não existe nada além desta vida material, né? O que nos leva muito a uma postura do carpe diem, né? Vamos viver o presente, vamos aproveitar ao máximo o aqui e o agora, né? Porque o amanhã não existe, né? E isso tudo é muito desesperançoso, isso é, reduz muito, né, o valor da nossa vida. E aí Joana vai nos dizer que por conta desses movimentos, né, assim, muito nihilistas, existencialistas, sem um lastro espiritual mais significativo, e mesmo com o desenvolvimento científico e tecnológico, o que a gente tem vivenciado de forma generalizada na humanidade é um contexto de miséria, de crimes, um contexto de indiferença pela vida, de banalização da vida, de uma desumanização mesmo, né? De um desapego à vida desde o útero, né? De uma indiferença uns pelos outros, do abandono das pessoas suscetíveis, vulneráveis, né? De uma promiscuidade absurda, né? De uma falência cultural, de uma falência ética, junto com esse desprezo pelo que deveria ser a nossa principal bandeira, a nossa principal pauta, que é exatamente o espiritualismo. E aí, então, ela diz que é urgente que nós nos voltemos, né, a uma resposta emocional a tudo isso, a uma resposta cultural, religiosa, psicológica. Então, uma reconstrução, uma reedificação desse nosso lastro, né, intelectual, moral, cultural, né, que vai nos trazer de volta para junto de nós mesmos, né? Dessa identidade de homens espirituais, muito mais do que de homens materiais, né? Que vai nos permitir, então, uma reidentificação de nós como humanos, muito mais do que como máquinas, né? Mecanizados por essa nossa existência tão atida só aos aspectos materiais. Ela vai dizer que urge esse reconhecimento da nossa identidade cósmica, né? Dessa unidade nossa com o nosso Pai Criador. Daí que essa perspectiva nos abriria novamente para o cultivo do amor, da confiança mútua, né? Nos tirando dessa negação da nossa real essência, da nossa realidade última, né? Trazendo-nos de novo para a luz, para a esperança, né? E ela nos diz assim, que a grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge, deixando, né, esse lenitivo de que se hoje vivemos tempos tão desafiadores e muitas vezes desalentadores, né, é perto das horas mais escuras que se anuncia o alvorecer, né? Daí, então, partindo para a questão da rotina, o que ela vai destacar para nós em termos da rotina, e aí, assim, uma primeira observação que é importante aqui é que a rotina, ela pode ter aspectos positivos, como pode também ter aspectos negativos, né? Do ponto de vista de uma rotina positiva, nós poderíamos pensar na rotina no sentido de uma disciplina, né? Então, por exemplo, a rotina do trabalho, a rotina do estudo, do cuidado com a saúde, dos hábitos de vida saudáveis, a rotina de uma edificação espiritual, do serviço ao próximo, né? Então, essa é uma rotina que não vai nos mecanizar, né? Que não vai nos despersonalizar, mas que vai contribuir para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento espiritual, né? E aí, eu trouxe aqui uma fala de Jesus que nos traz essa ideia da rotina quando ele diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então, uma rotina de desenvolvimento, de disciplina, de avanço, né? Uma perseverança nesta caminhada de aprimoramento, né? Já também a rotina pode ser negativa quando ela tem esse aspecto da repetição massificadora, né? Isso, por exemplo,
uma rotina de ócio, uma rotina de trabalho mecanizado, onde a gente já não traz ali a nossa criatividade, o nosso espírito inventivo, a nossa alma mesmo, a nossa vida, né? A gente começa a fazer aquilo de forma tão mecanizada que a gente pode até estar ausente dali, né? A nossa mente viajando por outros lugares que a gente está ali fazendo aquele trabalho mecanicamente, né? Então, essa é uma rotina perniciosa, adoecedora, né? Toda a rotina que a gente empreende para o atendimento de interesses egoístas, individualistas, muito vinculados, né, a essas demandas terrenais, materialistas, uma rotina de vícios, né, do apego aos gozos materiais, de hábitos muito animalizantes, né, atendendo só a essas demandas instintivas que nós temos. Toda a rotina de excessos é extremamente perniciosa, né? E Emmanuel também vai comentar sobre essa questão no capítulo 20 do livro Pão Nosso, uma lição muito especial, em que ele diz que é importante que a gente observe, né, o que é que está em perspectiva, né, para a edificação de rotinas no mundo, né? Se nós temos em mente, né, uma ação finalística que seja apenas terrenal, transitória, ou essa ação espiritual então, onde nós vamos construir, né, para isso que não tem fim, né? E ele diz: a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo. Então, ele nos fala, né, de uma rotina de edificação. Nunca perdendo de vista que as circunstâncias materiais, terrenas, elas vão ser sempre um meio, né, para a conquista desses objetivos mais elevados espirituais, que devem estar sempre no nosso foco, né, de atenção. E aí a Joana vai ponderar que ao longo da história humana, muitas rotinas adoecedoras foram incutidas entre nós, né? Então ela vai dizer, por exemplo, que no passado a imposição de um sem número de tabus, de proibições, essa ideia massificadora do pecado, né, do erro, da condenação, tudo isso fez com que edificássemos rotinas muito artificiais para a nossa existência, né? E, nos neurotizando, né? Nos causando um medo muito grande e fazendo com que nós nos conduzíssemos, né, no nosso cotidiano muito em função desse medo e desses tabus. Por outro lado, no presente, ela vai falar também de uma rotina de liberalização de tudo, né, onde então vale tudo, já não existe um norte, uma baliza, um limite para nada, que isso é tão ruim, né, é igualmente ruim para nós, tanto quanto seria aquela outra rotina muito pautada pelas proibições e pelos tabus, né? Porque ninguém vive sem valores, todos nós precisamos de valores para alicerçar a nossa conduta na vida, né? Então, ela vai falar que a nossa forma de viver, a nossa cultura, todas essas mudanças sociais que nos têm sido impostas, né? Elas vão gerando essa rotina de tecnologização da vida, né? De cientificação de tudo, né? Ela vai também contribuir para uma mecanização da vida humana, né? Para um competitivismo sem fim, para uma acomodação, muitas vezes, porque está tudo tão dado, né? Tão mecanizado, tão oportunizado de forma artificial para a gente, e muitas vezes a gente se acomoda, né? Ou também acaba fazendo fugas da realidade em função dessa rotina tão artificializada, né? E rotinas que vão nos apequenando, né? Que vão transformando a nossa existência tão rotineira e mecanizada em algo sem sentido para nós, o que vai nos roubando
o entusiasmo pela vida, o sentido de viver, né? Matando o nosso interesse pelo novo. Ela vai falar da rotina em termos de uma ferrugem que vai corroendo o nosso ser, né? E aí nós vamos lembrar da questão 212 do livro Consolador, em que Emmanuel também vai falar que essa rotina massificadora, né, ela vai tornar o homem medíocre, porque vai dar ao homem essa mentalidade de rebanho. Então a gente vai muito para onde sopra o vento, né, nos modismos, naquilo que a mídia vai nos dizendo. A gente já não se reconhece em meio a toda essa mecanização, né? Mas que nós devemos lutar contra isso, né? Devemos lutar, na verdade, a favor de um trabalho edificante, de um trabalho que não nos roube a individualidade, né? Onde nós possamos nos reconhecer construindo, elevando os nossos potenciais, aprimorando as nossas virtudes, né? E que para isso é necessário o amor próprio, o amor pelo próximo, né? Seguir os exemplos de Jesus, né? Que não seguia convenções, que não seguia modismos, mas que se pautava sempre pela sua própria consciência. E a Joana vai nos falar da ansiedade em termos do oposto, né? Que a ansiedade já seria aquilo que é uma antecipação de todos os acontecimentos, uma preocupação exacerbada com esse porvir, né? E que a ansiedade é algo muito presente no nosso dia a dia, né? Porque a vida existe toda uma pressa, todo um atendimento de mil e uma demandas, né? E isso também nos consome, isso também nos adoece, né? Então, isso que a cultura nos traz, né, de uma competição sem fim, que a gente tem que triunfar, que a gente tem que se dar bem, que a gente tem que se destacar, tudo isso traz uma ansiedade excessiva a todos nós, né? E que só vai ser vencida no momento em que a gente também se silencie, que a gente busque essa autoobservação, né? Busque nos descobrir em meio a todo esse cotidiano, né? Que nos convoca ao atendimento de tantas demandas fora, onde a gente pauta toda a nossa vida por coisas fora, esquecendo, né, de edificar essa nossa essência, né? E aí, então, esses dois tópicos, né, Joana vai, se eu pudesse sintetizar isso, dizer assim, o que de mais valioso eu tiro desses dois tópicos, é que a rotina vem da gente se entregar a essas exigências sem fim no mundo, né? E que a ansiedade vem da gente querer atender a todas essas pautas do mundo a todo momento, né? Mas que o autoconhecimento é a nossa bússola, o nosso norte, o nosso caminho para uma não rotinização da nossa existência e para uma redução da nossa ansiedade frente a tudo isso, né? E Joana vai, então, nos convidar algumas coisas, né? Ela vai fazer exortações valiosas, ela vai dizer, olha, é com você mesmo que Deus está contando, né? Que o Cristo conta, né? Esse homem atribulado, ansioso, mecanizado, enfim, despersonalizado muitas vezes, mas é daí, é deste lugar onde cada um de nós está, né? Que nós vamos dar os próximos passos. E é conosco que Deus conta, para a edificação de nós próprios, para a edificação também de um coletivo mais feliz, mais valoroso, né? E ela diz: busca seus valores internos, né? Que estão aí dormindo, soterrados no seu íntimo, né? É para isso que a gente está aqui. É para descobrir, para desenvolver esses nossos potenciais que Deus semeou em nós, né? Como potenciais, é, como possibilidades, né? Como virtudes que precisaremos, então, com empenho, com esforço, desenvolver, né? É preciso partir dessa compreensão do sentido da nossa vida, né? E de como nós temos vivido, como é que temos lidado com a nossa realidade. Estamos nos enxergando como homens máquina, como homens espírito, né? Ela diz, as lições do Cristo são a melhor profilaxia, a melhor terapêutica, né? Então,
o amor a si próprio, o amor ao próximo, a solidariedade, a compaixão, a oração, né? E o esforço para ofertarmos sempre o melhor de nós próprios em todos os momentos da nossa vida, né? E assim, queridos, eu gostaria de então deixar novas perguntinhas para que a gente siga fazendo, né, esse exercício da reflexão sobre as lições que Joana nos propõe, né? E aí, então, eu perguntaria, né, como é que nós estamos lidando com a nossa rotina, né? Nós estamos buscando edificar, né, rotinas que mais nos despersonalizam, nos mecanizam, ou rotinas que nos ajudam nessa renovação íntima, nessa construção do novo, nessa edificação dos nossos potenciais latentes, né? E como é que nós podemos, então, introduzir esses elementos criativos, inovadores em nossa rotina, dando novos sentidos e novos significados ao nosso viver, né? Como é que nós estamos lidando também com a nossa ansiedade, com esses fatores que geram ansiedade em nós, né? Como é que nós podemos, então, buscar dentro de nós ferramentas, estratégias para higienizar esse nosso dia a dia, para minimizarmos esses fatores de ansiedade, construirmos, né, uma realidade mais serena, né? E assim, então, a gente finaliza o estudo dessa noite convidando a todos para que possamos estar juntos também na sequência dos nossos estudos, todo segundo domingo do mês, quando a nossa casa então vai postar no Facebook, no YouTube, né, nos nossos canais de comunicação, as palestras destinadas ao estudo de João, né? Mas visitem lá os nossos canais, porque temos palestras, estudos de várias obras doutrinárias espíritas, muitos estudos enriquecedores que podem nos ajudar, né, nessa jornada de autoconhecimento que Joana nos propõe. E aí, então, mais uma vez, para agradecermos por essa oportunidade, eu convido novamente aqui, nos recolhamos o nosso íntimo, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, vibrando os nossos corações em unidade, com o coração do Pai, agradecendo todas as oportunidades que nos têm sido dadas, de termos contato com essas verdades eternas, com essas lições que unem os ensinos do Cristo, nossa doutrina espírita e os pensamentos psicológicos de Joana, e todos eles possam ser esse adubo nos jardins do nosso coração, para que floresçamos pessoas melhores, para que possamos melhor servir também aos nossos irmãos, para que sejamos luz, presença afetiva que consola, que esclarece, que enriquece, não só os nossos lares, mas todos os locais por onde temos a oportunidade de transitar. E que o Pai permaneça conosco, tanto quanto nós desejamos permanecer na sua presença. Que assim seja. Então, queridos, grata pela oportunidade desse compartilhamento, daquilo que temos aprendido também com Joana, desejando que Jesus nos abençoe hoje sempre.